tem a ver com o tema, cara? Vamos lá, ele pergunta o seguinte: essa bolha de influenciadores envolvidos. Bigode é engraçado. Essa bolha de influenciadores envolvidos com crime só vem crescendo. Os senhores têm conhecimento de outros influencers que podem estar envolvidos no mesmo caso de lavagem de dinheiro junto da Deolane? Não, vamos lá. São vários nomes, tem alguns que eu já estou sabendo de investigação, não vou dizer aqui, porque também é algo que não foi divulgado, mas o que eu disse no começo aqui do podcast é algo que todo mundo pode constatar. Vilela, acabou a ostentação. Você se recorda que meses atrás, o ano passado, era algo... Eu me recordo, uma das maiores ostentações foi o casamento do Buzeira. Você lembra? Então, esse tipo de ostentação que Vou te dar uma informação em primeira mão que agora que eu acabei de receber. O Buzeira acaba de ser solto. É mesmo? Ô, louco. Acaba de ser solto. Então, eu me recordo do casamento do Buzeira, né? O casamento do Buzeira, que foi algo que foram vários influencers famosos e todos eles, eventualmente, ostentando. E isso acabou. Ou seja, as pessoas perceberam que o sinal exterior de riqueza pode fazer com que o COAF, com que a polícia, com que o Ministério Público vá dar uma olhadinha no que está acontecendo em contas digitais. E aí a gente verificou nos últimos 1 ano e meio quantos deles tiveram problemas com a polícia. Pois é. Olha lá. Aí não dá pra ver a ostentação toda, né, do casamento, mas dá pra ter uma ideia. Manda aí. Dá pra ver tudo. Vamos lá, a próxima aqui é do Rafael Souza. Ele fala o seguinte: uma pessoa pode ficar presa preventivamente por tanto tempo sem existir uma condenação? Pode, isso acontece e não é a exceção, essa é a regra, deveria ser a exceção, mas essa é a regra. As pessoas ficam presas quando a lei determina um prazo de 90 dias, esse prazo nunca é cumprido. E assim, aí eu digo por experiência própria, advogado criminalista atuante que sou, assim, eu sei que as pessoas não são julgadas e sentenciadas num prazo que a lei determina, que é o prazo de 90 dias. Já dei aqui um exemplo, volto a repetir. Já tive cliente preso há 2 anos preventivamente, 2, 3, 4, 5. Então, assim, é a exceção ser julgado em 90 dias. Eu, particularmente, nunca. E aí não é força de expressão, é nunca. Nunca tive um cliente que tenha sido sentenciado no prazo de 90 dias. Agora, tem um detalhe interessante, e aqui eu quero trazer aqui à luz a estratégia de advogados famosos como o Dr. Fábio Costa. Eu me recordo quando eu trabalhava na polícia e eu pegava um caso, Vilela, com gente famosa. Vilela, era praticamente dia sim, dia não, tinha a petição do advogado requerendo coisa. É para o delegado, é para o promotor, é para a justiça, requer, não, eu não concordo, recorre. Você passa a trabalhar só naquele caso, porque o advogado que tem uma banca de colegas que trabalham nessa área criminal, eles ficam procurando pelo em ovo. E é óbvio que um inquérito que deveria correr, por exemplo, em 5, 6 meses, quando você pega um advogado que fica te colocando petição, você não consegue terminar em 5, 6 meses. É impossível. E na justiça é a mesma coisa. Eu imagino que nesse caso, eu não tive acesso à defesa prévia do Dr. Auri Lopes Júnior. Eu imagino o volume de perícias que ele vai requisitar. Eu imagino o volume de solicitações que ele vai fazer para o juiz. Ele vai fazer uma penca. E o juiz desse processo vai ter que sentar e responder item por item para o advogado, senão ele pode incorrer no futuro com uma nulidade no processo. E tudo aquilo que ele der, de todos os pedidos que o advogado, quando responde a essa denúncia, ele faz os pedidos. E todos os pedidos, o que o juiz der, ele tem que fundamentar por que está dando. E se negar, ele tem que fundamentar por que não está dando. E se negar, o advogado recorre. E não é só dizer o seguinte, sim, não, sim, não. Não por isso, sim por isso. E tudo aquilo que ele não der, mesmo fundamentando, a gente acaba entrando com recurso. Então os processos acabam se alongando porque são tantos pedidos. E aí você cai numa morosidade forçada. Volto a repetir, gente. Preso pobre, o processo é rápido e o cara fica preso. Ah, mas está doente, fica preso.
tem filho que é jovem, fica preso. Então há uma injustiça no Brasil. É claro, na medicina a mesma coisa. Quem tem uma doença e tem condição de pegar um grande hospital, grandes médicos, é óbvio que a chance de sobrevivência é maior. Mas na nossa área, que é a área jurídica, a gente verifica que pessoas famosas e pessoas ricas, quando verificam que o problema é grave, vão contratar grandes advogados que vão fazer o máximo. Às vezes não conseguem absolver, mas às vezes conseguem uma redução de pena, ou às vezes conseguem uma diminuição de crimes que ela está sendo acusada. Por exemplo, a Deolane, ela é acusada na denúncia de associação criminosa, e isso envolve o PCC, porque envolve o próprio Marcola, e lavagem de dinheiro. Então, talvez o doutor Auri não consiga uma absolvição, se ele não conseguir, mas ele consegue, às vezes, uma condenação, mas num outro crime, ou só em um crime, não em dois. Se ela conseguir comprovar a origem de todos os valores, de todos os bens, ela não incorre no crime de lavagem de dinheiro. Vai responder somente pelo crime de organização criminosa. Entendi. Fala aí, Goda. A próxima é do Felipe, e ele pergunta: a Receita Federal não suspeitou de nada vendo o patrimônio dela crescendo absurdamente? Então, isso é uma crítica que eu faço, é uma crítica ao COAF e é algo que o americano faz com primazia. O americano, ele preza, no sistema capitalista, o controle financeiro. Lá, qualquer movimentação estranha, eles vão para cima e acabou. E no Brasil, isso realmente tem que ser revisto, pois a movimentação ela é escancarada. Eu trouxe para você aqui alguns valores na conta do Marcola, na conta do irmão, que ela está preso. Você entendeu? Então são situações que a gente não consegue entender, e aí é um grande problema do sistema bancário, da Receita Federal, do COAF, que não consegue fazer o controle, principalmente de gente que movimenta muito dinheiro, que é uma exceção no Brasil, porque a maioria das pessoas movimenta o dinheirinho do seu trabalho e às vezes uma dívida que você tem. E uma pergunta que eu faço, um valor dessa monta na conta do Marcola, que conta é essa? Quando foi aberta essa conta? Agora você imagina a deficiência do Estado. Uma pessoa que está presa, não que quem está preso não possa ter uma conta corrente. Sim, mas ele já está preso há muito tempo. 28 anos. Será que essa conta foi aberta quando ele estava na rua ou ela foi aberta no tempo em que ele estava preso? Se foi aberta essa conta, e aí é mais uma instituição que você pode acionar judicialmente, porque como é que se tem a comprovação? Porque o mínimo que se exige para que se abra uma conta digital é um aparelho de celular. E se ele está preso, a comunicação tem que ser feita por carta, não pode ter acesso a nenhum meio telemático, nenhum meio informático para abertura de conta. Então fica esse questionamento também. A próxima é do Miguel e ele fala: é verdade que o PCC tem grande influência por trás das casas de apostas famosas? Dizem que são financiadores e até donos de algumas. Então, é muito interessante, né? Porque quando começou casa de aposta, os caras de pau estavam fazendo trambique com casa de aposta ilegal. Mas o que nós temos verificado é gente com casa de aposta legal, mas que é comprado por essa gente para descarregar dinheiro de aposta. E é tudo que eles querem, por quê? Porque cai pouquinho. Só que cai pouquinho, vira milhões de apostas, onde a pessoa está lá simplesmente para depositar dinheiro. Eles encontram qualquer brecha no sistema financeiro para ter. A polícia acredita que o PCC tenha 3 mil postos de gasolina no Brasil. 3 mil. Então a gente verifica que eles ganham muito dinheiro. Só para você ter uma noção, Vilela, o Ministério Público de São Paulo acredita que o faturamento mensal do PCC é R$1 bilhão mês. Nossa. Mês. É a primeira facção do Brasil. A segunda seria o Comando Vermelho, na faixa de 400 milhões mês. Então imagina o seguinte, eu acho que o seu público tem que entender isso. Todo mês entra R$1 bilhão. E esse 1 bilhão, ele tem que entrar como um dinheiro quente. E você tem que acabar fazendo o quê? Fazendo tramóias. Dinheiro quente é ter alguma origem, né? Uma origem. Para que essas pessoas, que a gente nem sabe o nome,
que são pessoas de um escalão do PCC que não são mais... Porque as pessoas imaginam que facção criminosa é aquele garoto com uma arma, com uma metralhadora na favela. Esse é o chão de fábrica. Ele é descartável, né? Isso é descartável e é chão de fábrica. Agora, gente, 1 bilhão. Se você procurar na internet, quantas empresas do Brasil faturam 1 bilhão? São Mês. praticamente o PCC está entre as 20 maiores empresas do Brasil. Uma empresa ilegal. Então, eles têm que descarregar. E as bets, juntamente com os bancos digitais, foi um funil que correu muito dinheiro. Fala, Bigoda. A gente não fatura em 3 meses 1 bilhão, né? Eu acho. Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.